primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E hoje, que tal fazer esse lindo e fácil tapete multicolorido usando as sobras de barbantes? Esse aqui ficou medindo 78 centímetros de comprimento por 58 centímetros de largura. Se você é uma daquelas pessoas que quer fazer tapetes coloridos e não faz porque é chato ficar arrematando as pontas, então esse é o tapete ideal para você, pois é super simples de arrematar. Eu vou mostrar como eu faço todos os arremates dessa peça. Ele também é fácil de aumentar. Durante o vídeo eu vou explicando como fazer os aumentos. E no final do vídeo eu vou dar dicas para fazer outras peças além de tapetes com esse modelo. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha. Seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho. Ele vai ficar assim, todo cinza. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, eu vou passar a lista dos materiais que eu usei. Bem, gente, os materiais que eu vou usar para confeccionar essa peça são esses aqui. Então, são sobras de linha que eu tenho. Esses dois aqui até tem bastante ainda, só que como eu não tenho mais nenhum novelo deles, não tem como eu fazer uma peça inteira. Então, vou aproveitar aqui para ir usando essas duas cores também. O restante, vocês podem notar que é bem pouquinho de cada linha. Então, se você quiser fazer essa peça com menos cores, também dá certo. Aí depende do tanto de linha de sobra de linha que você tem. Eu vou usar mais cores, porque como em alguns casos aqui eu tenho bem pouquinha linha, então eu vou fazer menos voltas de cada cor. Todos esses fios aqui são fios 6. Eu vou trabalhar todos eles com agulha de 3,5 milímetros. E nós vamos precisar também de uma tesoura. Então, vamos lá para o passo a passo. Vou começar o trabalho com o barbante azul, fazendo um quadradinho simples com 3 voltas. Então, eu laço aqui a linha na agulha e trabalho 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Volto aqui na primeira das 5, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Criei aqui um anel bem pequenininho. Agora, nós subimos 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, eu faço mais 2 pontos altos aqui dentro desse anel. Então, aqui cria um conjuntinho com 3 pontos altos. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos aqui no anel. Depois dos 3 pontos altos, mais 3 correntes. E mais 3 pontos altos no anel. Mais 3 correntes. E mais 3 pontos altos no anel. E mais 3 correntes. Agora, eu vou fechar aqui essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Então, aqui está a primeira volta do meu quadradinho. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nesse intervalo de correntes.
Então, cheguei aqui nas correntes, agora subo mais 3 correntes, que vão equivaler ao primeiro ponto alto da segunda volta. Em seguida, faço mais 2 pontos altos. Depois, mais 3 correntes. E mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, aqui eu criei o primeiro canto da minha segunda volta. No total, vamos fazer 4 cantos iguais a esse. Separando um canto do outro, nós fazemos sempre uma corrente, só uma corrente, e vamos para o próximo intervalo e repetimos o mesmo que fizemos aqui. 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos. Aqui fiz o segundo canto, agora eu faço uma corrente, venho para o próximo intervalo de correntes e trabalho outro canto. Aqui o meu terceiro canto, agora uma corrente e faço aqui nesse intervalo de correntes o quarto canto. Então, aqui o quarto canto. Agora, uma corrente, venho na terceira corrente que fiz para iniciar e prendo aqui um ponto baixíssimo, encerrando assim a segunda volta do meu quadradinho. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo aqui de correntes. Chegando nas correntes, subo mais 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto da terceira volta. Aqui, faço mais 2 pontos altos. Depois, mais 3 correntes. E mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, aqui eu trabalhei o primeiro canto da minha terceira volta. Agora, eu faço uma corrente e venho nesse intervalo de uma corrente aqui de base, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos no intervalo, eu faço uma corrente e nesse próximo intervalo aqui de base, vou trabalhar o outro canto, igualzinho esse aqui, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Aqui trabalhei meu segundo canto. E nós vamos repetindo esse padrão aqui por toda a volta. Depois de cada canto, nós sempre fazemos uma corrente e 3 pontos altos no intervalo de uma corrente de base, depois mais uma corrente e outro canto. Então, vai ficando assim. Eu vou completar aqui o restinho dessa volta com essa orientação e já venho. Bem, aqui eu contornei o restante da minha terceira volta. Depois desse último grupo, fiz uma corrente, agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Em seguida, eu corto aqui a linha e nós vamos arrematar aqui essa linha. Para arrematar, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nessas correntes. Quando nós chegarmos aqui nas correntes, eu dou mais uma laçadinha aqui na linha e puxo. Prendo assim. Depois, nós vamos acabar de prender essa ponta aqui por debaixo dos pontos que nós formos trabalhar nesse intervalo de correntes. Então, esse modo aqui de arrematar que eu estou mostrando para vocês é um modo novo que eu percebi de arrematar aqui as pontas de linha e que fica perfeito o arremate. Então, eu tô passando aqui para vocês essa nova forma aqui de arrematar as pontas.
E essa linha que nós temos aqui do início do trabalho, que nós prendemos por debaixo dos pontos que nós fizemos na primeira volta, essa daqui é só a gente cortar bem rente aqui onde saiu a linha, que já tá arrematado. Então, assim a gente já vai arrematando enquanto a gente vai fazendo o trabalho. Bom, então, para essa peça que nós estamos fazendo aqui no vídeo, nós vamos ter que trabalhar um total de 6 quadradinhos simples iguais a esse aqui. Se você quiser fazer mais comprido esse tapete para fazer uma passadeira, é só você fazer mais quadradinhos e ir emendando da mesma maneira que eu vou mostrar aqui esse do vídeo. Então, é só isso para fazer maior. O restante é tudo igual que a gente trabalha aqui, o mesmo padrão. E se você quiser fazer menor, também a mesma coisa. Então, você coloca menos quadradinhos no início aqui da peça. E é aqui. O primeiro quadrado que a gente faz, nós fazemos ele completo e já começamos a arrematar a ponta. A partir do segundo quadradinho que nós vamos fazer aqui, nós vamos trabalhar assim. Nós vamos fazer a primeira e a segunda volta completas. A terceira volta, nós vamos trabalhar o primeiro canto, o primeiro lado, o segundo canto, o segundo lado. O terceiro canto e o terceiro lado. Quando eu chegar no quarto canto, eu vou fazer a emenda no outro square. Então, o meu quarto canto, eu vou trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Depois, eu faço assim. Construo aqui uma corrente e vou pegar o square que já está completo. Eu procuro deixar a emenda sempre assim, ó, nessa posição, ao contrário aqui do local onde eu vou fazer a emenda. Eu vou emendar aqui, então, a ponta fica sempre aqui do meu lado esquerdo. E outra coisa, repare sempre se os quadradinhos estão todos com os pontos altos do lado direito voltado para você aqui para cima. Esse aqui, ó, é o lado do avesso. Então, os pontos são assim no lado do avesso. Olha como é diferente. Tá? Esse aqui é o avesso, esse aqui é o direito. Então, repare sempre que os dois quadradinhos sempre tem que estar com o lado do direito voltado aqui para você, não esse lado aqui que é o lado do avesso. Então, vamos lá. Quadradinho com o direito voltado para cima, a ponta aqui do lado esquerdo, o local da emenda aqui. Então, nós vamos emendar nesse espaço aqui, nesse canto, nessas correntes. Fiz aqui os 3 pontos altos desse canto, fiz uma corrente. Agora, eu vou segurar a linha aqui para cima, passar a agulha por baixo desse intervalo de correntes, puxar por aqui uma linha e fazer um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz uma corrente, laça, volta aqui nesse square que nós estamos trabalhando e completa esse canto, fazendo aqui mais 3 pontos altos. Então, completei aqui o quarto canto desse square e já fiz a minha emenda. Agora, é só fazer uma corrente 3 pontos altos e mais uma corrente prender no ponto baixíssimo para encerrar esse square. Olha, então, ficou assim. Aqui eu já tenho 2 quadradinhos emendados. E essa ponta que a gente já corta e começamos a fazer o arremate igual eu mostrei nesse aqui, caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar no intervalo de correntes. Fez os 3 pontos baixíssimos, dá mais uma laçada e puxa. Ó, repara que as pontas vão ficar sempre do mesmo lado aqui. Agora, eu trabalho o terceiro square. E faço, a partir do segundo square, vou sempre fazer da mesma forma, fazer completa. A primeira e a segunda volta e a terceira volta, eu vou iniciar o meu quarto canto e já vou fazer a emenda. Então, aqui estou com o meu terceiro square trabalhado, a terceira volta até metade do quarto canto. Fiz só os 3 pontos altos aqui. Agora, vamos fazer a emenda. Então,
Nós sempre vamos fazer as emendas seguindo essa direção, eles vão ficar todos assim. Então, emendei aqui, venho nessa direção e agora faço a emenda aqui. Da mesma maneira que nós fizemos a primeira, depois dos 3 pontos altos aqui desse canto, eu faço uma corrente, passo a agulha por debaixo dessas correntes, saio aqui atrás, busco uma linha e prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, é só fazer uma corrente, completar aqui o restante desse canto e o restante aqui da volta. Então, gente, é só isso daqui para fazer as emendas dos quadradinhos iniciais aqui do nosso tapete. Já tenho 3 quadradinhos emendados, vou emendar ainda mais 3, seguindo o mesmo padrão que mostrei nessas 2 emendas aqui para vocês. Então, eu vou acabar de fazer aqui as emendas dos 6 squares que eu tenho aqui no início do meu trabalho e venho mostrando para vocês. Bom, gente, eu emendei aqui os meus 6 quadradinhos. E deixa eu só falar uma coisa. Eu percebi agora há pouco que em alguns momentos, ao invés de dizer quadrado, eu disse square, que é a mesma coisa. Square é a palavra em inglês que significa quadrado. Então, para que vocês não confundam aí, falam, nossa, uma hora ela fala quadrado, outra hora ela fala square, o que tá acontecendo, né? Então, as duas palavras significam a mesma coisa. Bem, voltando aqui para o nosso trabalho, estão emendados os 6 quadrados. E notem aqui que está medindo 77 centímetros, que é quase a medida total do comprimento do nosso tapete. Então, se você estiver fazendo maior ou menor, para você saber o comprimento que vai ficar, é só você medir a hora que você emendar aqui os quadradinhos no meio do tapete, que nem eu tô mostrando aqui agora. Bem, então vamos continuar aqui. Nesse momento, eu vou trocar a cor da minha linha. Vou trabalhar agora com o azul mesclado. Então, para eu amarrar esse barbante mesclado, eu vou usar esse intervalo aqui de 3 correntes. Está nessa posição. Então, olha o jeito que eu estou amarrando aqui a linha. Então, é assim que nós vamos fazer agora. Bem, então, aqui, depois de eu amarrar esse outro azul, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos fazer aqui uma volta, contornando todos os nossos quadradinhos, até encontrar aqui o início. E eu vou trabalhar assim. Eu puxo a linha aqui pra frente, subo 3 correntes, então, aqui já tenho 1, 2, 3. Faço mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, por enquanto, eu trabalhei aqui um total de 3 pontos altos, contando com as correntes aqui. Em seguida, vou fazer uma corrente, vir no próximo intervalo de uma corrente aqui, vou trabalhar 3 pontos altos. E detalhe, repare se todos os seus quadrados estão com o direito voltado aqui para cima, ok? Então, vamos fazer aqui os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, só faz uma corrente, vem pro intervalo da frente e trabalha mais 3 pontos altos. É só isso aqui, esse tapete, viu, gente? São sempre 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente. E depois uma corrente de separação. Quando nós estivermos subindo e descendo. E todas as vezes que nós encontrarmos esse canto aqui, nós vamos trabalhar outro canto igualzinho esse de base. Nós vamos fazer aqui 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, fazemos 3 correntes, 1, 2, 3.
e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo aqui. Então, olha, ficou assim. Então, todas as vezes que nós encontrarmos aqui essa pontinha em cima, nós vamos trabalhar esse grupo de pontos. 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos. Depois, nós vamos descer esse lado aqui, fazendo 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, usando esses intervalos de uma corrente de base. Então, aqui, sempre uma corrente de espaço e 3 pontos altos. Então, olha, está assim. E eu encontrei aqui o local onde eu vou passar desse quadrado para trabalhar nesse aqui. Então, todas as vezes que eu encontrar aqui esse local de passagem de um quadrado para o outro, eu não vou fazer nenhuma corrente aqui depois desses 3 pontos altos. Direto aqui, depois de trabalhar o último ponto alto, eu vou laçar e vou trabalhar mais 3 pontos altos agora, usando esse intervalo aqui de corrente. Vai ficar assim aqui, no local onde passamos de um quadrado para o outro. Depois, é só fazer uma corrente e 3 pontos altos aqui. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente. E, de novo, estamos aqui no topo. Então, vamos fazer esse conjunto aqui de pontos. Então, é esse o padrão que nós vamos trabalhar. Agora, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Depois, sem corrente nenhuma, vamos vir direto para esse intervalo aqui e fazer 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, igualzinho fizemos aqui. Então, nada vai mudar, é só isso mesmo, é muito simples. Eu vou fazer aqui o meu até o meu último lado aqui. Quando eu chegar para virar pro lado de cá, eu venho mostrando para vocês. Bem, gente, então aqui o início da minha volta. Trabalhei com o padrão que eu orientei vocês sobre todos os meus 6 quadrados. E cheguei aqui no local onde eu vou virar para trabalhar o lado de cá. Então, aqui nós fazemos assim. Depois desses 3 pontos altos, eu faço uma corrente e nesse local aqui, que é o ponto onde eu viro para o outro lado, eu vou trabalhar o mesmo conjunto que estou fazendo aqui no topo, que são 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui, olha, virando pro lado de cá. Depois, tudo continua a mesma coisa. No lado de cá, nós vamos preencher igualzinho fizemos aqui desse lado. E chegamos aqui na ponta em cima. Desse lado aqui, eu tenho aquelas linhas dos arremates aqui dos quadrados. Então, aqui nós vamos completar esse arremate. Então, depois da corrente, nós vamos trabalhar aqui os 3 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Vocês viram que eu tô pegando a ponta da linha por debaixo desses pontos altos que estou fazendo aqui agora. Então, ó, prendi aqui
esse restante da ponta embaixo desses pontos altos que eu fiz aqui. E está feito esse arremate. Então, aqui é só cortar essa pontinha e nós já nos livramos desse arremate. Não desmancha de jeito nenhum e fica super bem arrematado. Então, assim que eu faço o arremate aqui nessa peça. Aqui agora é só completar esse restante da volta com o padrão que eu orientei, uma corrente, 3 pontos altos no intervalo. Então, eu vou trabalhar aqui a minha até lá no final e venho pra gente continuar. Bem, então aqui eu trabalhei todo o restante aqui desse lado e encontrei aqui o início do meu trabalho. E aqui, olha, gente, eu já cortei todas as pontas das emendas e essa parte aqui já está encerrada. Eu não tenho mais necessidade de voltar aqui nem para cortar as pontas das linhas. Eu gosto de ir fazendo assim, porque quando eu termino o tapete, todas as pontinhas que eu tinha, elas já não estão mais aqui. E eu não preciso ficar voltando para trás para ficar cortando e terminando os arremates. Bem, então aqui, olha, depois de trabalhar esses últimos 3 pontos altos e encontrar esse primeiro grupo aqui do início da volta, eu vou fazer assim, faço uma corrente, venho aqui, no mesmo local onde eu fiz os 3 primeiros pontos e trabalho aqui mais 3 pontos altos. Depois que faz esses 3 pontos altos aqui, nós vamos fazer 2 correntes, vamos vir. Na terceira corrente que nós fizemos aqui para iniciar essa volta, vamos atravessar a agulha pelo meio e vamos prender aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu encerrei essa volta. E aqui nós vamos continuar trabalhando com esse mesmo barbante, só que dessa vez eu não vou contornar todo o redor. Eu vou fazer só metade da volta. Para começar, eu subo aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Fez essas 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos nesse primeiro intervalo aqui de uma corrente que eu tenho. Ficou assim. Do local onde fechei, subi 3 correntes e trabalhei 3 pontos altos no primeiro intervalinho de uma corrente aqui. Agora, o padrão continua o mesmo, que nós estávamos fazendo na volta de baixo. Uma corrente, 3 pontos altos no intervalo de uma corrente. Então, aqui, olha, todas as vezes, daqui por diante, quando nós iniciarmos aqui uma volta, nós sempre vamos fazer nesse primeiro lado aqui, até chegar aqui nesse topo, o total de 3 grupos de 3 pontos altos. E lá no final também, quando nós formos encerrar a volta, descer o último ladinho lá e encerrar a volta, também nós vamos ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos. Só aqui, no primeiro lado do início e no último lado lá no final. Todo o restante vai ser sempre 2 grupinhos de 3 pontos altos. E aqui no topo, continua a mesma coisa. Então, aqui nunca muda. Sempre assim. Depois uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Então, aqui descendo, fiz só 2 quadradinhos e encontrei aqui o local onde eu passo para começar a subir. Então, sempre a mesma coisa. Depois aqui, que desceu o último, para começar a subir aqui, nós nunca fazemos corrente. Direto, nós laçamos e vamos para o próximo intervalo de uma corrente, fazemos 3 pontos altos.
Bom, gente, é só isso aqui. Então, eu vou trabalhar aqui o meu até eu encontrar aqui esse local, onde eu viro pro lado de cá. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho mostrando pra vocês como a gente vai continuar. Trabalhei aqui a primeira metade da minha volta e estou aqui onde eu vou passar de um lado para o outro. Então, vamos contar aqui essa volta como a primeira e essa aqui como a segunda. A partir da segunda volta, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos fazer assim. Depois desse último grupo de 3 pontos altos, quando encontrarmos aqui o local onde eu vou virar para o outro lado, eu vou laçar sem nenhuma corrente e vou trabalhar um ponto alto nesse último ponto alto que eu tenho aqui. Então, olha, no ponto alto. E agora, eu vou dar mais uma laçadinha aqui, vou puxar e vou cortar essa linha. Então, a minha segunda volta está completa. É assim que nós trabalhamos. Agora, nós temos que fazer esse mesmo padrão que nós fizemos desse lado aqui, na segunda volta, do lado de cá, com a mesma cor, para ficar 2 voltas de cada lado. Então, eu faço assim, eu vou virar aqui a minha peça. Então, aqui, olha, o local onde eu trabalhei, o último ponto alto desse lado aqui da segunda volta. Para começar esse lado de cá, eu vou pular essas correntes e vou amarrar o meu barbante nesse ponto alto, que é o primeiro ponto alto que eu tenho subindo desse lado de cá. Então, atravesso aqui nesse ponto alto e prendo o meu barbante. Então, olha, ficou assim, está amarrado aqui nesse ponto alto, que é o primeiro subindo, para que eu possa começar a segunda volta desse lado de cá. Depois que amarra, nós vamos subir aqui 3 correntes. Vamos começar a trabalhar agora com os grupinhos de 3 pontos altos nos intervalos de uma corrente. Então, é dessa maneira que nós fazemos para trabalhar o outro lado aqui. Depois que chegamos no topo em cima, é só fazer esse grupo aqui de pontos para começar a descer. E o padrão desse lado é idêntico ao que nós fizemos do lado de cá. Então, eu vou completar esse restante da segunda volta desse lado de cá e venho mostrando para vocês como encerrar. Então, aqui, gente, olha, eu trabalhei todo o restante do segundo lado da minha segunda volta. Aqui o primeiro lado da segunda volta, aqui o segundo lado, que eu mostrei pra vocês lá. E cheguei aqui, olha, no local onde termina aqui a segunda volta. Então, para encerrar, depois de eu trabalhar esse último grupo de 3 pontos altos, que eu já tiver aqui o local do final aqui do tapete, eu vou direto laçar. Todas as nossas voltas serão encerradas assim, daqui pra frente. Nós laçamos e vamos pegar aqui na base, nesse último ponto alto que nós temos aqui desse lado, vamos atravessar a agulha por ele e trabalhar o último ponto alto. Então, sempre assim, que encerra as voltas. Depois dá mais uma laçadinha e aqui eu vou cortar essa linha. Então, olha, ficou dessa maneira aqui no final. Nós vamos aqui, essa parte, ela vai começar a ficar reta. Sempre vai ter aqui
um ponto alto ou 3 correntes no final. E ela vai ficando assim, dos dois lados, a mesma coisa. Então, é isso. E eu vou trocar agora a cor da linha novamente, por quê? Porque o restante que eu tenho aqui de azul é muito pouco, então não dá para eu fazer de novo mais uma volta. Então, eu vou mudar a cor de linha. Então, aqui, olha, estou mostrando de um ângulo mais aberto a peça, como ela está, para que vocês tenham uma visão mais abrangente do que eu acabei de falar agora, de como vão ficando aqui as duas pontas, o final e o início de cada uma das voltas. Assim dá para, acredito que dá para entender melhor. Bem, gente, então aqui estou trocando a linha. Vou usar agora o rosa aqui mescladinho. E estou amarrando essa linha nesse ponto alto aqui, olha. Procura colocar do lado sempre que os pontos dos quadradinhos aqui iniciais estejam com o direito voltado para cima. Então, nós sempre vamos amarrar em todas as nossas trocas de linha, igualzinho mostrei aqui nessa troca anterior. Nós vamos sempre amarrar no primeiro ponto alto que nós temos, aqui, olha, no lado do tapete, onde nós estamos iniciando e encerrando as voltas, nesse primeiro ponto alto, que fica aqui subindo. E, depois que amarrou, sempre nós vamos subir 3 correntes para iniciar. Então, é só isso daqui as emendas. Amarrou, sobe 3 correntes. Vem no primeiro intervalo de uma corrente que tem aqui e começa a trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos. E vai seguindo o mesmo padrão que eu mostrei nessas voltas anteriores aqui para vocês. São sempre 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Quando chega aqui em cima, então, a gente trabalha os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos altos, nesse intervalo aqui de 3 correntes que nós temos. Então, olha, é ficando assim. É muito fácil, gente, não tem nem muito o que explicar. Depois que faz aqui, então, desce com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, depois do segundo bloquinho, sem nenhuma corrente, nós subimos esse lado de cá, fazendo mais 2 bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separando com uma corrente. Chegou aqui em cima, é o mesmo grupo de pontos. Então, olha, eu vou trabalhar aqui essa volta até lá no final. Aí, eu venho mostrando como nós vamos fazer para fazer a próxima volta. Bem, gente, olha, aqui eu trabalhei, então, toda essa volta, que é a terceira volta, né? Essa daqui foi a primeira, a segunda, essa terceira. Cheguei aqui no finalzinho da volta. Então, aqui, olha, eu faço daquele jeito que eu falei pra vocês. Depois desse último bloquinho aqui de 3 pontos altos, direto aqui eu vou laçar, vou vir no topo desse último ponto alto que eu tenho aqui desse grupo e prender aqui um ponto alto. E encerrei aqui a minha terceira volta. Esse tanto de linha aqui que eu tenho dessa cor,
dá para eu fazer 2 voltas de cada lado com a mesma cor. Então, eu não vou cortar o meu barbante. Eu vou virar a minha peça e vou ficar com essa última volta aqui que eu fiz, com o lado do avesso voltado para mim, olha. E vou trabalhar a 4ª volta com a mesma cor. Então, para começar aqui a 4ª volta, é só subir aqui. 1, 2, 3 correntes, laçar e vir nesse primeiro intervalo de uma corrente e a partir daqui começar a trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, ó, vocês estão vendo como é simples? É só repetindo. A única coisa que vai mudando aqui são a cor das linhas, porque o padrão dos pontos são idênticos em todas as voltas. Então, eu vou completar essa minha volta e venho mostrando para vocês. Então, aqui, olha, trabalhei pela 2ª vez a volta inteirinha aqui com essa mesma cor. E agora, vou encerrar aqui, depois desse último grupo, com um ponto alto nesse ponto alto aqui de base, que é o último ponto antes aqui da lateral do tapete. E aqui eu vou cortar essa linha. Agora, eu vou virar meu tapete com os pontos aqui do quadradinho inicial pro lado do direito aqui pra mim. E vir nessa outra ponta. E aqui, olha. Nesse primeiro ponto alto que eu tenho dessa volta aqui, dessa última volta que eu fiz no azul mesclado. No primeiro ponto alto, subindo aqui, amarro o meu barbante. Então, vocês estão reparando que eu estou repetindo aqui o que eu já mostrei para vocês. O modo de amarrar o barbante. Todas as vezes, como eu disse, é a mesma coisa. Depois que amarra, sobe 3 correntes. E depois das 3 correntes, então, começamos a trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos nos intervalos de uma corrente e fazer esse leque com 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos no topo aqui em cima. E desse lado de cá, eu vou fazer 2 voltas também dessa cor. Vai ficar igualzinho do lado de cá. Tudo que a gente faz de um lado aqui do tapete, a gente repete aqui do outro. Então, gente, eu vou terminar aqui essas 2 voltas desse lado de cá com esse barbante rosa mesclado. E não vou mostrar mais, porque é igualzinho que a gente fez do lado de lá, nessa mesma cor aqui. Aí, quando tiver pronto, eu venho mostrando como que ficou. Bom, gente, como vocês podem ver, eu trabalhei aqui as 2 voltas com o rosa mesclado do lado de cá. E agora está igual dos 2 lados. Tenho 2 voltas do mesclado no rosa desse lado e 2 voltas do lado de lá. Nesse momento aqui, eu vou trocar a minha linha. Vou trabalhar agora com o barbante rosa sem mescla.
E aqui nesse tapete, como vocês já notaram, eu estou trabalhando 2 voltas de cada lado da mesma cor. Mas isso não é via de regra, porque se você quiser, você pode trabalhar mais voltas de cada cor. Como vocês podem ver nesse outro aqui que eu fiz, eu trabalhei 3 voltas de cada cor. Trabalhei aqui, olha, 1, 2, 3 voltas com o laranja. 1, 2, 3 voltas com o pink. Então, se você quiser, você pode fazer com mais voltas. Eu estou fazendo com 2. Você pode fazer com 3, com 4. Aí, depende do tanto de linha que você tem para trabalhar com cada cor. Lembrando sempre que dos 2 lados, nós fazemos a mesma quantidade de voltas de cada cor. E o padrão para trabalhar as voltas daqui por diante vai ser sempre o mesmo dessas últimas 2 voltas que eu acabei de fazer aqui com vocês. Então, eu não vou ficar filmando, porque é repetindo a mesma coisa. Para que não fique nenhuma dúvida, agora eu vou fazer um resumo de como é que nós vamos continuar. Bem, então vamos lá para o nosso resumo, para que não tenha mesmo perigo de você se confundir. Então, aqui, todas as vezes que eu for trocar a cor da linha, primeiramente eu vou reparar se os quadradinhos iniciais estão com o direito voltado para cima. Em seguida, eu vou amarrar a minha linha no primeiro ponto alto desse primeiro grupo, subindo aqui, logo depois do local onde nós arrematamos as voltas. E todas as nossas voltas serão iniciadas fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. E daqui por diante é seguir o mesmo padrão que vocês já estão acostumados, que é trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente. Depois fazer esse grupo de pontos aqui quando chegar no topo em cima. Depois desce de novo com 2 bloquinhos, daqui passa direto para cá, sem fazer nenhuma corrente entre esses 2 bloquinhos, e sobe de novo com os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Bom, então, para começar as voltas, sempre assim. E para encerrar todas as voltas, depois do nosso último grupo de 3 pontos altos, que encontramos aqui o final da volta, nós não vamos fazer nenhuma corrente, direto aqui. Vamos laçar e vir sobre o último ponto alto desse grupo de base e trabalhar aqui um ponto alto. E todas as vezes que nós formos trabalhar a próxima volta sem trocar aqui o barbante, a única coisa que nós fazemos é virar a peça e ficar com essa última volta aqui que fizemos, com o lado do avesso voltado aqui pra gente e subir as 3 correntes. 1, 2, 3. E aí, segue tudo igual. No total, eu vou trabalhar aqui 12 voltas de cada lado. Deixa eu mostrar aqui nesse que já está pronto, para ficar melhor para vocês entenderem. Então, aqui, olha, depois dos quadradinhos iniciais nesse tapete, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dos 2 lados fiz a mesma coisa, então tenho 12 voltas desse lado e 12 voltas do lado de cá. Outra coisa que também não é via de regra, se você quiser fazer com menos de 12 voltas, para que ele fique mais estreito, pode fazer também. E se você quiser ele mais largo, é só continuar trabalhando mais voltas além das 12 que nós vamos fazer aqui no vídeo. E aqui, olha, só tem um pequeno detalhe. Até a volta de número 11, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que eu orientei vocês. A volta de número 12, que é a última volta que eu vou fazer, eu venho de novo aqui mostrando para vocês. Então, eu vou trabalhar aqui até a minha volta 11, dos 2 lados aqui do meu tapete, trocando as linhas de 2 em 2 voltas. E venho pra gente continuar. Bom, então aqui, olha, esse
é o meu quadrado inicial aqui da peça. Eu trabalhei a partir aqui da primeira volta no azul mesclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voltas com o padrão que orientei vocês. Eu cheguei aqui para trabalhar a volta 12. Então, aqui, na volta de número 12, quando nós chegarmos para trabalhar o topo aqui em cima, que é esse local onde nós sempre trabalhamos aqui, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, nós vamos trabalhar assim. Faço os 3 pontos altos. Depois de fazer esses primeiros 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, só uma. Laço e faço mais 3 pontos altos. Então, a única coisa que vai mudar aqui na volta de número 12 é isso daqui. No topo aqui em cima, nós vamos fazer uma corrente só ao invés de 3, como nós fizemos no restante aqui das outras voltas. Se você estiver fazendo o tapete com mais ou menos voltas, então, sempre a última volta vai ser trabalhada como mostrei esse aqui. Vou completar aqui a minha volta 12 e já vem pra gente arrematar a peça. Bem, eu completei aqui a minha volta de número 12 e o corpo do tapete está pronto. Agora, nós vamos fazer 2 voltas de pontos baixos para dar o acabamento aqui. Primeira coisa que você vai fazer, vai ser olhar se o seu quadradinho inicial está com o avesso aqui voltado para cima. Se ele estiver assim voltado para cima, você vai virar o seu tapete. Se ele não estiver, se for o direito que tiver do lado de cá, você continua daqui de onde você parou e começa a descer aqui, com o padrão que eu vou mostrar lá do outro lado. Agora, se tiver no avesso, você faz que nem eu tô fazendo aqui. Você vira e fica assim, com o seu quadradinho inicial aqui do meio do tapete, com o direito voltado aqui para cima. E agora, vamos trabalhar assim. De onde parei aqui, eu faço uma corrente e vou trabalhar aqui um ponto baixo em cima de cada ponto alto que eu encontrar aqui. Quando eu encontrar o intervalo de uma corrente aqui, faço um ponto baixo também, pegando aqui na corrente. E continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Então, aqui, olha, subi com os pontos baixos, estou aqui para trabalhar aquele grupo que fica aqui bem em cima. Então, aqui eu vou fazer também um ponto baixo para cada ponto alto e 2 pontos baixos nesse intervalo de correntes que a gente tem, que fica bem aqui em cima. Então, nesse aqui de cima, que fica bem na ponta, nós sempre vamos fazer 2 pontos baixos pegando nessa corrente. Então, aqui na corrente que fica bem na pontinha em cima, são 2 pontos baixos, 1 e 2. Depois, a gente continua aqui fazendo um por um. Vou fazer o meu até chegar aqui no local onde eu passo desse lado pra cá. Aqui desci trabalhando os pontos baixos. Então, todas as vezes que nós trabalharmos sobre esse último ponto alto aqui descendo e vier trabalhar pro lado de cá subindo, nós sempre vamos pular esse primeiro ponto alto aqui subindo. E vamos trabalhar pontos baixos a partir desse segundo ponto alto aqui subindo. Então, aqui, esse eu deixo vazio. Bem, então, aqui eu trabalhei os meus pontos baixos até esse último ponto alto aqui, que fica logo antes dessa lateral, onde nós temos as pontas para arrematar. E aqui nessa lateral, eu vou trabalhar um total de 3 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui da lateral. Então, em todos eles, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Fez 3 pontos baixos nesse ponto, direto vem pro da frente, faz mais 3.
Quando nós encontrarmos as pontas das linhas, nós vamos continuar fazendo os 3 pontos baixos e vamos prendendo junto aqui essas pontas. Então, é só isso aqui para arrematar. Então, nós vamos prendendo e vamos dando uma puxadinha assim para a linha ficar bem esticadinha atrás. Aqui, olha, vai ter local que a gente vai ter uma ponta grande ainda de uma linha e já vai encontrar a outra. Então, a gente vai prendendo as duas juntas. Então, eu vou contornar aqui todo o restante dessa volta com esse padrão e já venho. Contornei aqui toda a minha peça, encontrei aqui o início. Para encerrar, eu vou prender um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu fiz para começar aqui essa volta. Está encerrada essa volta dos pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar mais uma volta de pontos baixos. Eu vou começar aqui com uma corrente e vir para o ponto da frente e começar a trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. Bem, encontrei aqui aqueles 2 pontos baixos que estão feitos nesse intervalo de correntes aqui na ponta. Então, aqui eu faço assim, no primeiro dos 2, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E no segundo ponto que tá aqui na corrente, eu vou fazer um ponto baixo só. Depois, continuo fazendo um por um. Desci trabalhando os pontos baixos e trabalhei até o penúltimo ponto baixo aqui. O último tá vazio. Então, toda vez que eu chegar nesse local aqui, que eu terminar de descer e for começar a subir, eu não vou trabalhar o último ponto baixo aqui descendo e nem o primeiro aqui subindo. Então, eu vou pular o último descendo e o primeiro subindo. E vou começar a trabalhar a partir do segundo aqui subindo. Então, pulo aqui, ó, 1, 2, e começo a partir daqui. Então, é só isso aqui para trabalhar essa lateral. Vou fazer aqui a minha. E aqui, olha, quando você completar essa lateral, trabalhar o seu ponto baixo nesse último ponto alto aqui, é só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo nessa próxima lateral. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e já venho. Bom, gente, então aqui eu contornei toda a minha volta e encontrei aqui o primeiro ponto baixo que eu fiz. Aqui, aquela primeira corrente que eu fiz e aqui o primeiro ponto baixo. Então, aqui eu já cortei a minha linha e vamos arrematar essa volta. Depois de trabalhar o último ponto baixo, é só a gente atravessar aqui no primeiro ponto baixo, buscar aqui a linha, passar aqui por essa linha que estava na agulha e puxar. Então, aqui está. Agora, vamos pegar uma agulha de tapeceiro, passar essa ponta aqui de linha. Depois de passar aqui essa ponta na agulha de tapeceiro, eu venho nesse ponto baixo aqui logo à frente, e pego no topo dele aqui em cima e atravesso a minha agulha aqui e venho aqui pra trás. De cima pra baixo, olha. Puxou aqui pra trás a linha, é só passar essa agulha pelo meio aqui desses pontos. Então, olha, pronto, está arrematada aqui a nossa última volta. Agora, é só pegar a tesoura e cortar aqui bem rente. E essas pontas que nós temos aqui da lateral, também é só cortar, já tá tudo arrematado. Prontinho. Viu como é fácil fazer o arremate nessa peça? Embora ela tenha um monte de emenda, não dá trabalho nenhum de fazer os arremates. Então, está pronto o nosso trabalho. Agora, é só você estender bem
o seu trabalho, o seu tapete. Deixa aqui essas pontas bem estendidinhas para que ele fique bem bonito. E aqui, antes da gente finalizar aqui o vídeo, eu vou dar ainda mais algumas dicas do que você pode fazer com esse modelo aqui. Bem, gente, vocês perceberam que esse modelo aqui, ele é muito fácil de aumentar. Então, olha tudo que dá para fazer com esse modelo aqui. Dá para você fazer um tapete de sala do tamanho que você quiser. Por exemplo, se você quiser fazer um tapete de sala medindo 2 metros de comprimento por 2 de largura, é só você fazer os quadradinhos iniciais até que eles fiquem no comprimento de 2 metros. Aí você já tem o comprimento e depois é só você ir trabalhando essas voltas dos dois lados aqui, como nós fizemos nesse tapete, até alcançar 2 metros também. Ou a medida que você quiser, né? 1,5 por 1. Você constrói os quadradinhos iniciais até um comprimento que você quer e depois você trabalha as laterais até alcançar o tamanho que você deseja. Então, é muito fácil. Vocês viram que é super simples de trabalhar esse tapete. Você pode fazer um tapetão de sala multicolorido. Outra coisa que você pode fazer com esse modelo aqui. Se você quiser fazer jogo americano, é só trabalhar com linha mais fina. Se você trabalhar com o fio 4 ou o fio ane duplo, dá um jogo americano super bonito. Vai ficar uma mesa bem colorida. Mais uma ideia. Essa aqui eu achei genial, tô achando que eu vou fazer uma pra mim, porque eu fiquei encantada com a ideia. Se você quiser fazer uma colcha para cama multicolorida, também dá. Só você trabalhar os quadradinhos iniciais no comprimento da sua cama, medindo lá desde a cabeceira da cama até no pé da cama e caindo um pouco para fora do pé da cama. Então, você constrói uma tira dos quadradinhos iniciais nesse comprimento, desde a cabeceira até caindo um pouco para fora do pé da cama. E depois é só você trabalhar as voltas dos dois lados dos quadrados iniciais até que ele caia na beirada da cama. Então, dá uma colcha também muito bonita, bem colorida e super simples de fazer. Bem, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário. Se quiser acompanhar mais vídeos aqui do nosso canal, eu estou deixando aqui do lado 2 opções de vídeos para você. É só clicar aqui nessas fotos que você vai direto para o vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.